Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, dia 6 de janeiro, sábado. Eu, pastor Fábio, estou aqui para poder trazer um devocional especial para você. Pastor, o senhor fala que todo dia é especial? Claro, é a palavra de Deus, ele tem que ser especial todos os dias. Porque ela é especial? Porque ela me ensina todos os dias. Por mais que eu leia a Bíblia dezenas e centenas de vezes, até milhares de vezes, sempre eu vou ter um entendimento, um aprendizado diferente da palavra do Senhor. E hoje eu quero trazer uma palavra, você sabe que eu tenho vindo venho trazendo palavras devocionais relacionado a todo o seu projeto, a toda expectativa que você está tendo no ano 2024. Então hoje, o tema de hoje é seja resiliente. Você sabe o que é ser resiliente, queridos? Não sabe? Eu vou te explicar e vou te mostrar na Bíblia que Deus, antes que se falasse em resiliência no mundo, como hoje, né, é um tema, a palavra resiliência é uma moda hoje, no mundo comercial, industrial. Eu quero mostrar e provar para você na Bíblia que Deus já falava sobre a resiliência há muitos anos atrás. Há muitos anos atrás. Lá no Antigo Testamento, Deus já falava sobre a resiliência. E eu vou te mostrar isso na Bíblia. Mas antes de nós irmos para a Bíblia, eu quero mostrar para você o que é ser resiliente. Queridos, resiliência é uma palavra, como eu disse, ela está na moda e ela serve muito para o estímulo de funcionários. Para estimular o funcionário, né? Estimular um grupo de trabalho a ser resiliente. Mas o que é ser resiliente? Ser resiliente, queridos, é você suportar uma deformidade e logo depois você voltar ao seu estado normal. Vou explicar melhor para que você entenda. A palavra resiliência no mundo da física, no mundo da física, ela é a propriedade de alguns corpos que apresentam uma deformidade após uma pressão e depois ele retorna à sua origem, retorna à sua formação original. Ok? Então ela tem uma deformação elástica e depois quando você solta ou depois que ela sofre a pressão, ela simplesmente volta ao normal. Isso é uma resiliência fisicamente falando. Mas existe também a resiliência também da psicologia. A psicologia também usa muito o termo resiliência, que se refere quando uma pessoa tem a capacidade de uma pessoa lidar com sérios problemas, obstáculos, pressões. Ela suporta essa pressão, seja ela qual for, mas ela se mantém resiliente. Mesmo depois de uma pressão muito forte, mesmo diante de uma situação muito difícil, ela consegue administrar aquela situação e consegue dar continuidade na sua vida. Agora, no mundo espiritual, na vida cristã, essa palavra resiliência, embora a palavra em si não fosse utilizada, mas nós vamos ver que o conselho que Deus dava para o seu povo lá na antiguidade já era resiliência. Então, ou seja, a resiliência é uma palavra que, embora seja uma palavra nova, Deus é algo que sempre instruiu os cristãos a serem resilientes. Porque, na verdade, a palavra resiliência ela é um princípio cristão. Você sabia disso? Não sabia? Eu vou te mostrar na Bíblia. Vou te mostrar na Bíblia que a resiliência é algo de um princípio cristão. E eu vou mostrar isso para você na Bíblia, no livro de Atos, capítulo 18, verso 9. Olha só como que Deus falava da resiliência, por exemplo, para o apóstolo Paulo. Olha só.
Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado. Era exatamente assim que Deus falava para Paulo: Paulo, seja resiliente. Era exatamente dessa forma que Deus falava para Paulo ser resiliente. Paulo, não tenha medo e continue pregando a minha palavra. Não fique calado, ou seja, diante da pressão, diante das ameaças, diante das situações, não pare. Seja resiliente, suporte, seja forte, seja corajoso e continue. Isso é resiliência. Isso é resiliência. Aí você pode parar e pensar assim, pastor, mas se Deus falou isso no Novo Testamento com Paulo, mas essa mesma frase que o Senhor falou, também falou para Josué. Também falou para Josué. Não falou? Falou. Lá em Josué, capítulo 1, no capítulo 1, Deus, por várias vezes, por exemplo, no verso 6, ele diz claramente: seja forte e corajoso. Ou seja, Deus ele sempre teve estimulando os seus servos, os seus filhos, que estavam numa missão, a serem fortes e corajosos. Ele incentivava, na verdade, a ser resiliente. Se eu trocar a palavra seja forte e corajoso, eu vou falar assim. É como se Deus falasse para Josué, para Paulo: olha, seja resiliente, porque eu vou estar com você. Não fique calado, não fique com medo. Você me entendeu, queridos? É exatamente isso que a palavra resiliência, ela significa. E por que eu trouxe essa palavra para você? Para você que está me escutando, você que já nos acompanha, que já tem nos acompanhado há algum tempo no nosso canal. Por que, querido? Você pode ser estratégico, você pode ler a Bíblia, você pode se fortalecer, você pode fazer um monte de coisas. Tudo baseado na Bíblia. Mas, se você não for uma pessoa resiliente, você não vai saber lidar com as situações de pressão, com as situações que vão chegar até você. Com problemas, situações difíceis, tribulações, adversidades. Você não vai saber como lidar com isso. Agora, quando você entende o que é ser resiliente, quando você entende que o próprio Deus ele fala para você, seja resiliente, seja forte e corajoso, é a mesma coisa. Seja forte diante da pressão, seja forte diante da situação, seja forte diante do falatório das pessoas. Você me entendeu? Paulo, ele foi um exemplo muito claro disso, queridos, de resiliência. E que nós podemos pegar esses exemplos bíblicos e trazer para a nossa vida, no nosso cotidiano. No problema familiar, no problema financeiro, no problema profissional, no problema sentimental, na vida espiritual. Olha, por exemplo, 2 Coríntios, capítulo 11, verso 24 a 27, queridos. Olha que interessante como que Paulo aprendeu a resiliência. Olha só o que ele passou. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome e sede,
e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Se a palavra resiliência, ela vale, Paulo viveu isso de uma maneira muito clara. Quantos de nós tivéssemos passado, queridos, por situações como de Paulo, nós já não teríamos abandonado a Deus? E muitas vezes, levando para a sua vida pessoal, você sabe que você montou um projeto, uma estratégia, você consagrou a Deus, mas você sabe que você vai encontrar dificuldades. Dificuldades de pessoas que você não conhece, dificuldade de pessoas que você conhece, dificuldade com pessoas na sua própria casa e muitas vezes dentro da sua própria igreja. E você precisa ser resiliente. Guarda essa palavra com você. Escreve ela em algum lugar para você sempre bater o olho nela e falar: eu preciso ser resiliente. E eu falo para você: seja resiliente. Agora, é importante, queridos, entender também que o apóstolo Paulo, ele, por mais que ele seja um exemplo de resiliência, ele nos mostra como vencer a resiliência. Porque quando você passa por uma situação de adversidade na sua vida, a tendência é você ter sentimentos, óbvio. Sentimento de alegria, de tristeza, de frustração, de medo, de ansiedade. Não é assim? Então, como que Paulo ele vencia isso? Olha o conselho que ele deu na carta aos Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7. Olha o que ele diz. Como que ele vencia tudo isso. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz, guarda isso no teu coração, pelo amor de Deus, olha isso. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Querido, se você quer uma chave para você aprender a ser resiliente diante das situações da vida, não é só dentro do cristianismo, não é só na vida financeira, mas em todas as áreas. Qual é o segredo que Paulo nos ensina? Primeiro, eu não deixar que o sentimento se acomode em mim. Eu posso sentir aquele sentimento de ansiedade, de raiva, de ira, de medo, de frustração, mas eu não vou deixar que ele me domine. E como que eu vou fazer isso? Apresentando tudo em oração e súplica. Sempre apresentando a Deus em oração, súplica e também gratidão a Deus. Agora, quando eu faço isso, oro, suplico, agradeço ao Senhor, tem um ponto interessante que vai acontecer quando você fizer isso. O que vai acontecer? A paz do Senhor, não é a paz do ser humano, não é a paz desse mundo, é a paz de Deus, ele vai vir sobre você, e essa paz, ela vai guardar o quê? Seu coração, alma, e vai também guardar a sua mente. Meu Deus, esse é um segredo, um dos grandes segredos que Paulo revela para nós aqui, para que você aprenda a ser resiliente. Isso é fundamental. Se você quer aprender a como suportar as situações da vida, porque não ache você que porque você agora é cristão, você não vai ter problema, não vai ter dificuldade, consagrei tudo a Deus, eu não vou ter dificuldade nenhuma. Amados, olha para Jesus, olha para Deus, Deus sendo perfeito, tendo que usar o ser humano para as suas estratégias, para o seu plano de redenção, ele passou por situações de adversidade? Como assim, pastor? Deus passou por uma situação de adversidade? Ué, ele confiou em Adão e Eva errou, caiu em pecado. Confiou em Noé para dentro de um plano, Noé foi lá, tomou, ficou alcoolizado, amaldiçoou Cã. Ele confiou em Saul
simplesmente fez o que não devia. Pegou Davi, Davi foi lá, adulterou e ainda matou, assassinou. Ou seja, Deus é o maior exemplo de resiliência para nós, porque diante das situações que o ser humano ia caindo, diante das situações que o ser humano ia tombando, né, vamos dizer assim, o que ele fazia? Deus ia sendo resiliente. Deus ia demonstrando a capacidade, o seu poder de poder restaurar aquela situação e cumprir com o seu propósito e chegar ao seu objetivo. Como eu disse ontem, se todo o projeto de Deus, os planos de Deus, dependesse só de Deus, Deus fizesse tudo, não teria nada de errado. Mas Deus incluiu o ser humano, levantou o ser humano para dar prosseguimento na humanidade, levantou Moisés para poder tirar do Egito, e levanta Josué, e levanta Salomão, e levanta Saul, e levanta Davi, e levanta não sei quem, levanta mais não sei quem mais, levanta mais não sei quem mais. E a maioria deles vem fazendo o quê? Começava bem, daqui a pouco caía, começava bem, daqui a pouco caía, começava bem. E Deus ele teve que ser resiliente. Ele teve que demonstrar essa capacidade de consertar, de dar continuidade, mesmo muitas vezes Deus se irando. A Bíblia mostra, Deus andava irado muitas vezes com o povo, porque o povo murmurava, porque o povo errava, porque o povo, mesmo sabendo da lei, fazia o que não devia. O que Deus fazia aqui? Deus era resiliente. Moisés mostrou resiliência, Josué mostrou resiliência, José do Egito mostrou resiliência. Temos tantos casos, amados, de pessoas na Bíblia que foram resilientes. Quantas e quantas pessoas? Toda vez que você vê na Bíblia a palavra seja forte e corajoso, lembra da palavra resiliência. Josué 1:9 diz, o próprio Deus diz, lembre da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado nem tenha medo, porque eu, o Senhor, o seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Essa foi a palavra de Deus para Josué, seja resiliente, porque eu vou estar com você aonde você for. Pastor, mas está difícil, vai ser difícil, é quase impossível, e ainda eu vou ter que passar por dificuldades. Queridos, todos nós, independente se somos cristãos ou não, vamos passar por situações de dificuldade. O segredo, Paulo já disse lá. Paulo já disse para nós qual foi o segredo, qual é o segredo. Paulo trouxe para a gente o segredo. Oração, súplica e agradecimento. E a paz do Senhor, que excede todo entendimento, vai vir sobre mim e vai guardar o quê? O meu coração e a minha mente. Guarda isso com você. A palavra resiliência não foi o ser humano que criou e não é, pode ser para o mundo, uma modinha agora. Mas resiliência é um princípio bíblico que o próprio Deus deu exemplo. Amém? Eu quero poder orar por você e agradecer a você por ter estado conosco. E claro, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. E você que já é inscrito no canal, por favor, faça o triplo C, curta, comente, compartilhe, pelo menos com uma pessoa. Amém? Oremos. Querido eterno Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós agradecemos ao Senhor por mais esse dia que o Senhor nos concedeu, que a sua misericórdia se renovou sobre a nossa vida. E queremos consagrar ao Senhor esse dia, 6 de janeiro, sábado, e colocar diante do Senhor, Pai, as nossas vidas, nossa casa, nossa família. E que essa palavra possa realmente repousar em nosso coração, para que nós venhamos ser resilientes. Que assim como o exemplo do Senhor, o exemplo de servos do Senhor, nós também possamos ser resilientes diante das adversidades da vida. Em nome de Jesus, Pai, nós agradecemos, louvamos e adoramos, para a honra e a glória do teu santo nome. Amém
e graças a Deus. Que Deus te abençoe e Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.